Representando o envio de dados pelo Arduino à nossa plataforma Django, nós vamos utilizar um potenciômetro. Estou aqui com um de 10k ohms, que vou ligar um terminal extremo no 5 volts e o outro extremo no GND. Não importa qual deles vai estar no 5 volts e qual vai estar no GND, desde que sejam os terminais extremos. Vai mudar o sentido do giro do potenciômetro, que dependendo de como estiver ligado, o valor exibido na tela vai aumentar ou vai diminuir. O pino do meio nós vamos escolher um terminal do Arduino para conectar. E eu vou escolher o pino A0. Esse pino não foi escolhido sem querer, mas para fazer leitura de dados analógicos, nós devemos utilizar os pinos de Analog In do Arduino. Para encurtar caminho, vamos pensar que se formos ler alguma coisa que só muda do estado alto para o baixo e vice-versa, nós utilizamos os pinos digitais. Entretanto, se a leitura for de algo que possui uma escala contínua, como o potenciômetro aqui, que vai representar de 0 a 5 volts, devemos utilizar os pinos de Analog In. Dentro do escopo do Void Setup, nós não vamos precisar colocar esse pino no modo input, porque ele já é assim. Vamos criar uma variável do tipo int, fora do escopo, chamada DataRead, para armazenar a leitura dessa faixa contínua de 0 a 5 volts que o potenciômetro vai nos entregar. Dentro do escopo da função voidLoop, nós vamos a cada lida do loop ler com a função AnalogRead o valor que está nesse terminal do meio do potenciômetro e que está conectado na entrada A0 do Arduino. Esse valor nós vamos armazenar na variável DataRead. E o que essa função AnalogRead entrega para a gente? Ela entrega 1024 valores, representados nos números inteiros de 0 a 1023, que significam, numa escala de 0 a 1023, a conversão da tensão lida, que vai de 0 a 5 volts, onde o inteiro 0 representa 0 volts e o inteiro 1023 representa 5 volts. Esse valor também tem um motivo, significa a resolução máxima com que o Arduino Uno consegue representar um dado contínuo para a gente. Como ele tem 10 bits de resolução, ele consegue dividir o dado analógico em 2 elevado a 10 bits, que são 1024 pedacinhos, para representar o mundo real analógico para a gente dentro do universo digital. Depois que nós lermos o valor que está no pino escolhido, A0 no meu caso, e salvarmos nessa variável, nós vamos utilizar o comando serialprint ou serialprintln para enviá-la para a comunicação serial. O comando serialprint não vai imprimir uma quebra de linha, e o println sim. Para visualizar aqui no monitor, o println deixa as coisas mais organizadas. Para envio de dados, o print nos poupa o trabalho de ter que retirar o caractere de quebra de linha depois. Vamos preferir então o que vai dar mais trabalho. Vamos também dar um delay de 200 milissegundos para cada envio de informação. Isso depende muito do volume de dados que a gente quer enviar. Então pode ser o caso que esse delay não possa estar aqui. Vamos copiar esse código para dentro do Arduino. Na ferramenta de Serial Monitor, nós vemos os dados do potenciômetro sendo lidos de 0 a 1023. O assunto aqui na ideia do Arduino terminou. Vamos agora escrever a função Python que vai receber esse dado. Mas um detalhe, se a gente não fechar essa ferramenta do Serial Monitor, a gente não vai conseguir levantar o servidor se ele precisar se conectar no Arduino. Então vamos primeiro fechar o Serial Monitor e ir lá para o arquivo views.py para escrever a função que vai digerir esses dados enviados que estão sendo lidos do potenciômetro. Vamos definir uma função com o nome potenciometer, com o parâmetro de entrada request. Vamos inicializar duas variáveis, uma chamada packet, para armazenar o pacote recebido, e outra chamada data, para armazenar o pacote trabalhado. Logo após, vamos descartar qualquer dado atolado no buffer, com a função flushInput. Sem isso, a gente tem um monte de problema. Isso porque o Arduino está lá mandando um monte de dado continuamente, independentemente de essa função ter sido chamada. Nós pegamos nossa variável, onde está armazenada uma instância do objeto serial, e chamamos o seu atributo flushInput. Somente após isso, vamos utilizar a função readLine, que também é um atributo da nossa instância da comunicação serial. E vamos armazenar o que chegou na variável packet. Se tiver alguma coisa armazenada na variável packet, essa coisa virá em bytes. Vamos transformá-la em string com a função de code, o parâmetro entre aspas duplas, UTF. Depois disso, nós vamos remover o caractere que indica a quebra de linha, gerado pela função println no código do Arduino. Lembra que escolhemos println ao invés de print? O caractere que representa a quebra de linha em programação é *n. Precisamos também remover um caractere chamado carryAddReturn, e esse caractere é representado pelo símbolo *r. Isso aqui é quase como descascar um abacaxi. A gente pode, a princípio, imprimir essa variável data para ver no terminal do VS Code quando a função potenciometer for chamada. Até o momento, essa função não retornou nada, somente imprimiu. Então vamos retornar essa variável data para o JavaScript poder exibi-la na nossa interface web. E a gente vai retornar em formato JSON, com a função JSON
JSON_Response. Por documentação, para retornar uma string na função JSON_Response, temos que colocar o parâmetro safe como falso. Ctrl S para salvar e vamos lá agora no arquivo urls.py criar a rota API que vai chamar essa função. Nós vamos então traçar um caminho com a função path e vamos escolher a palavra pot para compor esse caminho. Essa palavra pot vai chamar a função potentiometer, que está no arquivo views, e o nome de tudo isso vamos chamar de pot também. Ctrl S para salvar. Vamos agora ao arquivo JavaScript para escrever a função que vai chamar essa URL, que por sua vez vai chamar a função potentiometer. Por consistência das ideias, a função que nós vamos escrever aqui no JavaScript também vai se chamar potentiometer. E ela vai lá na URL pot buscar um dado com uma função chamada fetch. Depois que ela pega esse dado, ela vai converter a resposta num formato JSON e depois disso nós vamos armazenar essa resposta em formato JSON numa variável que nós podemos dar o nome de data. A resposta, se tudo correr bem, vai ser um número de 0 a 1023, lembra? E pra gente não interessa muito exibir esse número, mas sim o valor em volts que está no terminal no meio do potenciômetro. Então nós vamos pegar esse número entre 0 e 1023 e vamos convertê-lo novamente para um valor entre 0 e 5 volts, com uma regra de 3 simples. Algo como vamos armazenar numa variável chamada volt, o valor que está dentro da variável chamada data, esse valor tem que ser multiplicado por 5 e dividido por 1023. Mas tem um porém. Qual é o tipo do valor armazenado em data? String, certo? Tudo tem que ser tratado como se fosse string em comunicação entre dispositivos. Então nós precisamos converter essa string em float. Aí sim conseguir fazer operações matemáticas com ela, certo? Não sei, vamos descobrir. O JavaScript é muito descolado, então vamos fazer um teste na aba console na parte de desenvolvedor do navegador. Vamos atribuir a uma variável o valor 700, mas vamos colocar entre aspas para que esse 700 seja uma string. Vamos nos certificar do tipo da variável data com a função typeof. Está mostrando para a gente que é string. Vamos agora fazer a mesma operação matemática que estamos supondo fazer na função JavaScript. Quando pedimos para mostrar o que tem dentro da variável volt, vemos o valor calculado. E qual seria o tipo da variável volt? Float, né? Vamos ver. Number, uma variável do tipo number. Parece que ela é algo equivalente ao double na linguagem C. Bem, isso fica para a gente estudar um dia qual é desse negócio de number em JavaScript. Então, voltando à nossa função JavaScript, nós descobrimos que não vai ser preciso converter em float a variável data. Vamos só colocar no console.log os tipos das variáveis data e volt, só para fim didático. Por fim, a gente quer pegar esse valor 0 aqui e atualizar ele com o valor da tensão que está no pino do meio do potenciômetro. Como faz isso? Com a ID desse elemento. Esse 0 está dentro de um elemento HTML de tag span com uma ID que nós definimos como volts. Olha a consistência do trabalho aí. Então nós vamos selecionar esse elemento com a função document.querySelector, a ID entre aspas, com um caractere especial sustenido, dizendo que é a ID que a gente quer pegar, e mudar o que está dentro dessa tag com o atributo innerHTML. Pronto. Mas tem outra coisinha. Quando nós definimos as funções LED_ON e LED_OFF, elas eram chamadas sempre que os botões na interface web eram apertados. Mas agora, com a função potentiometer definida, quem é que vai lá chamá-la? Não tem um botão do lado da imagem do potenciômetro aqui na interface web para a gente chamar. A gente pode colocar, mas não ia ficar tão legal quanto se o valor ficasse atualizando sozinho de tempo em tempo, como se fosse um display. Sabe que tem uma função JavaScript que faz isso para a gente? A função setInterval. Executa uma rotina para a gente a cada tempo que a gente definir. Ela é tipo um timer que a cada tantos milissegundos passados no seu segundo parâmetro de entrada, executa uma função passada no primeiro parâmetro. Uma especial atenção para a sintaxe aqui. A função passada no primeiro parâmetro vai sem os parênteses. Isso é muito importante. Agora, sem precisar de um botão, a função potentiometer vai ser chamada a cada 1000 milissegundos, ou 1 segundo. E o que ela vai fazer? Vai chamar a função potentiometer do Python através da chamada urlPot. E essa função do Python vai retornar o valor que está no pino do meio do potenciômetro que o Arduino está passando, codificado entre 0 e 1023 por comunicação serial. Conseguindo esse valor, a função potentiometer do JavaScript vai no elemento HTML que nós escolhemos e vai substituir pelo valor conseguido via comunicação serial, já decodificado entre 0 e 5 volts. É como se tivesse um botão para chamar essa função que fosse apertado de 1 em 1 segundo. Só que nós automatizamos tudo isso. Ctrl S para salvar e vamos levantar novamente nosso servidor, que a gente teve que derrubar para poder usar a ferramenta de serial monitor do Arduino. Ctrl Shift R para atualizar a página e vamos ver se deu certo. Olha, está funcionando. Vamos olhar na aba console para ver as coisas que nós pedimos para serem impressas com console.log. Aqui nós vemos as variáveis data e volt e os seus respectivos tipos. Mas tem duas coisas que me chamam a atenção
para a gente retocar aqui na interface web. A primeira é que o número tem muitas casas depois da vírgula e não precisa de tudo isso. Então nós podemos atualizar o valor da variável volt com uma função que arredonda tudo isso para o tanto de casas que nós escolhermos. Essa função é a toFixed e dentro dos parênteses nós colocamos o tanto de casas que vamos querer. Vamos escolher duas casas, Ctrl S para salvar e Ctrl Shift R para atualizar a página. Ficou melhor. Mas olha na aba console.log, o tipo da variável volt agora não é mais number, é string. Isso porque, por documentação, essa função retorna uma string como resultado. Nada que vá atrapalhar nossa vida. A segunda coisa que tinha me chamado a atenção aqui é esse valor none. O que é isso? É um valor no contexto da linguagem JavaScript para dizer que não é número. Isso acontece porque, por algum motivo, vem caracteres na comunicação serial que não foi possível convertê-los em volt. David Wayne Allen fala, quando foi descrever sua famosa variância, que na natureza são encontrados muitos ruídos desordenados e não estacionários. E eu imagino que aqui deve ser algo do tipo que está acontecendo, para que venha algo diferente de um número entre 0 e 1023. Como a gente corrige isso? A gente pode dizer na nossa função JavaScript que o elemento HTML só vai ser atualizado se a variável volt não for none. Ctrl S para salvar, Ctrl Shift R para atualizar a página e vamos ver como ficou. Aqui está a nossa interface web, recebendo dados do Arduino, com valor arredondado e sem itens estranhos para o usuário, porque já foram devidamente tratados. Vamos tentar operar um servomotor ou um motor de passo no próximo vídeo? Deve ser legal digitar o ângulo aqui na página web e o Arduino obedecer. Então no próximo vídeo a gente vai tentar digitar um ângulo na página web para ver se a gente consegue controlar o motor conectado no Arduino.